Esse aqui é o Sandro Alves, né, Sandro? Isso. Primo da minha esposa. Sandro, gostaria de saber de você como é que tem sido essa transformação teológica na sua vida. Você parece que tem passado do arminianismo para a teologia reformada? Como é que é isso aí? Com certeza. O que acontece? Eu sou já cristão há mais de 20 anos. 20 anos? Mais de 20 anos. E o que acontece? A gente é apaixonado pela leitura da palavra, por livros, nós somos apaixonados por pregações. Sempre fui uma pessoa que procurei muito pregadores que fossem centrados na palavra. E durante um bom tempo a gente já vem examinando essa nossa teologia, principalmente aqui no Brasil, como que a nossa teologia, a nossa estrutura teológica é fraca aqui no Brasil. E já durante um bom tempo eu venho examinando isso. E eu tive contato com os reformadores, tive contato com alguns calvinistas, pessoalmente também por alguns vídeos, e principalmente, como eu disse para você outrora, 2 livros do pastor calvinista John MacArthur. John MacArthur? John MacArthur, principalmente o... John MacArthur eu gosto muito. Isso, principalmente aquele livro, O Caos Carismático. Esse livro é tremendo. Isso, é Só tremendo. tem em e-book, né? Não tem ele impresso. Não Você sei, procurar eu impresso, consegui baixar em PDF. Conseguiu baixar? Consegui baixar em PDF, achei um livro muito bom, li todo esse livro, todas as referências eu ia na Bíblia, procurava. É fantástico esse É livro. fantástico esse livro e inicialmente eu Antes de tive... você se tornar reformado, você leu esse livro. Desse livro. Inicialmente eu tive um choque, porque já muitas práticas que nós praticávamos dentro da igreja pentecostal, eu já tinha alguns choques, porque eu via algumas coisas que estavam acontecendo que não era cumprimento das palavras de Paulo. As pessoas não observavam como falar em línguas estranhas sem ter intérprete, como o pessoal chama de movimento de reteté, essas coisas todas. Eu não concordava, não gostava, e muitos movimentos no meio pentecostal eu não via na Bíblia. Entendi. Então eu comecei a entrar em choque. Quando eu li esse livro, eu me convenci que eu estava assumindo uma postura errada em relação Você ao deixou então de Pentecoste. ser pentecostal? Olha, não de forma radical. Eu deixei de ter de acreditar nesses movimentos pentecostais que as pessoas não observam a Bíblia, não levam pela Bíblia, né? Na verdade, o pentecostal mesmo são poucos, alguns historiadores ou alguns teólogos pentecostais, que são os que examinam bem a Bíblia. Porque o pentecostal mesmo, quando se envolve nesse movimento, ele fica muito relaxado em relação à Bíblia. Isso aconteceu comigo na minha experiência. Quando eu parti para começar a conhecer a linha reformada, a linha calvinista, eu comecei a ficar mais centrado na palavra e deixar de observar outras coisas que eu observava. Entendi. Mas eu troquei, através da tecnologia do celular WhatsApp, troquei muitos áudios com você, muitos áudios, a gente debatendo assuntos da soteriologia. Me parece que você passou vários áudios dizendo assim, olha, o calvinismo não me convenceu ainda. Eu não consigo ser calvinista. Eu vi vários vídeos você falando, relatando isso. Por que hoje você se considera calvinista? Exatamente. Quando eu passei esses vídeos, esses áudios para você, porque eu estava em processo e eu estava querendo que você também passasse mais informações para mim, de alguns processos que você já tinha vivido, já tinha se decidido, para que consolidasse esse processo que eu estava passando. E alguns áudios eu joguei de propósito também para ver a reação, assim como eu fiz com alguns calvinistas que eu conhecia. Não alguns, eu conheço poucos calvinistas. Você considerava o calvinismo heresia ou não? Olha, quando você era arminiano, você era um arminiano moderado, era um arminiano que cria no arminianismo de maneira assim enfática ou não? Ou você era um arminiano como a maioria, né? Não conhece bem o que é arminianismo? Exatamente, um arminiano superficial. Não era enfático, não defendia com unhas e dentes. Será que o fato de você ser um arminiano artificial não foi isso que te levou ao calvinismo? Porque talvez você não conheça bem o arminianismo? Não, porque quando eu comecei a ter esse tipo de choques, eu comecei a examinar primeiramente a linha arminiana. Comecei a examinar a linha arminiana, fui obrigado a ir para o período medieval, examinar alguns livros da época, examinar a postura de Agostinho de Hipona. Depois fiquei sabendo da controvérsia que havia entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Mais para frente houve a controvérsia entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Então eu passei por esse processo até mesmo para conhecer. E fiquei sabendo das institutas, né, de João Calvino, aquilo que aconteceu em Dort, lá na Holanda. Sim,
os cânones de Dort, né? Isso, exatamente. Concílio, houve um concílio, né? Exatamente. Lá em Holanda, Na nos anos de 1600. Tive que dar uma examinada nisso aí também e fiquei sabendo que algumas coisas ali foram consideradas como heresia, inclusive o arminianismo. Então, por causa disso e por causa da minha leitura, e principalmente por causa do retorno à palavra, que eu comecei a examinar a palavra, eu vi que realmente tinha mais firmeza, tem mais a postura assim, de ortodoxia. Qual foi os versículos que mais chamou a atenção para o calvinismo? Porque na verdade o calvinismo é uma palavra equivocada, né? Não foi Calvino que descobriu as doutrinas da graça. Mas a gente às vezes fala calvinismo, mas o que te levou mais, aos versículos que te levou mais à doutrina da graça? A doutrina da graça, exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante. Aquele versículo de Atos capítulo 13, verso 48, que ali fala exatamente que Deus ele pré-ordenou as pessoas, um povo ali, né, para salvar. Para se salvar. Claro, se você for falar com o arminiano, ele vai querer argumentar contra, mas ele vai dizer que é a presciência. É a presciência, exatamente. Esse versículo aquele versículo que Paulo fala em Romanos capítulo 8 sobre aqueles que são chamados por Deus para o seu decreto, esse versículo também. Um outro versículo, Tessalonicenses, que você havia passado para mim, eu examinei, sobre que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, exatamente. Isso que me fez ir ao calvinismo, né? Eu cheguei e falei, pô, a fé não é de todos e a Bíblia diz em Efésios 2,8 que a fé é um dom. Ora, então, tem pessoas que não vai ter esse dom. Exatamente. E aquele versículo, que eu acho um versículo muito chave e muito assim, fundamental e profundo, que diz que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Ora, se ele foi morto desde a fundação do mundo, do Velho Testamento todos, até o Novo Testamento, todos que morreram, morreram também em Cristo. Morreram já crendo na promessa que haveria de vir. Que promessa que é essa? Exatamente Cristo. Né? Da qual hoje também, no meio arminiano, há uma heresia. Há uma interpretação errada dessa promessa. Porque eles acreditam que essa promessa, da qual foi dada a Abraão, aí já entra a teologia da prosperidade, entra um monte de assuntos aí. Eles acreditam que essa promessa é a promessa de bênção, a promessa de prosperidade, é a promessa de ter uma vida que você vai levar aquela vida em meia sociedade, você vai ser cabeça, não cauda. Aí as interpretações são várias, mas há essa heresia. E a gente vê ali pelo contexto bíblico que a promessa é Cristo. Paulo explica isso muito bem em Gálatas, no livro de Gálatas. Então, eu me convenci e eu louvo a Deus por ter descoberto isso, por Deus ter me encaminhado pelo Espírito, até mesmo porque eu vejo porque é uma coisa que procura a centralidade da palavra. Isso me preocupa. Não é engraçado? Parece uma segunda conversão, não parece? Parece uma segunda conversão. Não parece? Porque a gente lê a Bíblia, lê e não consegue descobrir isso. Não consigo descobrir. A gente não consegue, não investiga e não estuda isso, você percebeu? Exatamente. Parece que falar de fé é cansativo quando a gente é arminiano. Não criticando os arminianos, viu, pessoal? São irmãos Quem é arminiano e calvinista vai pro céu. Mas parece que quando você vai estudar assunto de fé, é um pouco cansativo. Exatamente. Quando você é arminiano. Já percebeu isso aí? Percebi. Quando você se volta para as doutrinas da graça, o assunto sobre a fé te chama a atenção. Eu quero descobrir mais sobre a fé. Eu quero estudar mais sobre a fé. Não é interessante isso aí? Interessante. E você me fez lembrar agora de um ponto que você perguntou de início, que eu vou frisar. Lembrei agora do meu primeiro contato mesmo com as doutrinas da graça e da reforma, foi exatamente quando eu me preocupei com uma teologia que foi refutada nos Estados Unidos e veio para o Brasil. E aqui no Brasil, pelo menos 2 expoentes aí que eles abraçaram, agora está mais maleável, que eu fiquei sabendo, o próprio Marcos Dracolato explicou isso no vídeo, que é a teologia do processo, do teísmo aberto. E aqui no Brasil, 2 abraçaram, que era o Ed Renekiewicz e o Ricardo Gondim. Infelizmente. Quando eu fui examinar essa doutrina, o que aconteceu? Eu tive encontro com reformadores que estavam refutando. Foi o meu primeiro contato com os reformadores. Lembrei agora. Refutando eles. Refutando eles e refutando a teologia. O teísmo aberto. Aí eu tive esse primeiro contato. Isso aí foi assim, eu louvo ao Senhor, porque foi um período de experiência, foi um período que eu precisei me aprofundar mais, eu precisei ler mais livros, ler bastante a palavra para tomar essa decisão. Não foi uma coisa forçada, não me considero melhor do que os arminianos, pelo contrário, agora eu me considero uma pessoa mais preocupada em querer conhecer cada vez mais a palavra e saber mais sobre a doutrina da eleição. Quando a pessoa ela se dedica a descobrir as doutrinas da graça e a doutrina da eleição, parece que ele começa a amar mais a Bíblia, quer estudar mais, não sei o que é. Exatamente. Assim, parece que a gente está falando um mito, né? Um mito.
Mas todos que vão para a doutrina da graça, eles passam por esse processo de querer descobrir mais ainda as escrituras. É interessante isso, Isso é né? muito interessante. Acho que é por isso que os reformadores eram tão amantes da palavra, né? Fazeram grandes compêndios, livros e tanta coisa, né? Não menosprezando a teologia arminiana, né? Infelizmente a gente tem que falar a realidade. Você não vê um arminiano errado, você vê um arminiano embasado nas escrituras, assim, que conhece, defende o arminianismo, sabe o que é o arminianismo. Difícil, existe, mas é difícil. Já os reformados não, a maioria está preparado para responder as doutrinas, né? Da Bíblia. Recentemente agora eu vi um vídeo do pastor aqui perto, do pastor calvinista, pastor da igreja presbiteriana, e ele estava debatendo com um arminiano, conversando sobre a Bíblia, é um assunto naquele programa Vejam Só, é um programa muito interessante, eu acredito que tem trazido muita edificação, inclusive para mim, e os dois estavam conversando, os dois, assim, eu fico impressionado pelo respeito. Um pastor arminiano, eu não me lembro o nome, e um pastor da igreja presbiteriana. Os dois extremamente dedicados, chamando um ao outro de irmão e com toda a educação. Isso é bonito, né? Muito bonito. É um debate bonito. Um debate bonito, um debate centrado, o intermediário ali, o repórter nem precisou intermediar muito. Só que o pastor calvinista, ele tinha resposta para todas as perguntas do arminiano. E ele respondeu tudo pela Bíblia. Ele foi em vários textos, foi fato, em vários textos da Bíblia. Ok. Qual a mensagem que você deixa aí para os internautas aí, dessa mudança teológica que você teve, e o que você convida eles também para esse plano de conhecimento? Sim, como você já frisou, eu queria retomar aqui novamente dizendo que isso não vai fazer de você uma pessoa salva. Você ser calvinista ou você ser arminiano. Mas é importante você conhecer as doutrinas da graça. É importante você conhecer de maneira mais profunda a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Eu convido você para que pelo menos você conheça, os arminianos conheçam, os 5 pontos da reforma. São muito interessantes os 5 pontos da reforma. Tem livros para vender em livraria, tem livros em PDF gratuito aí, tem muitos livros que você pode baixar em PDF da editora Fiel. Enfim, eu convido você para que você leia a palavra, para que você descubra isso pela palavra. Se há alguém que vai convencer você, se há alguém que vai mostrar para você, vai ser o Espírito Santo levando você a ler a palavra. Amém. Então, bem-vindo às doutrinas da graça. Amém. Deus abençoe. Deus nos abençoe.